Bom dia, meus irmãos, graça e paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos à nossa leitura bíblica de hoje, João, capítulo de número 9. O texto inicia no capítulo 9 falando a respeito da cura de um cego de nascença. E só o apóstolo João é que narra esse feito. Existe algumas passagens que aparecem nos 4 evangelhos e por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm os seus paralelos. Como eu disse, algumas passagens são repetidas nos 4, outras em 3, em 2, e algumas passagens aparecem apenas em um dos evangelhos. Essa daqui é uma delas. Diz que Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos então perguntam para ele: Mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para ele ter nascido assim? Veja, o pensamento deles era o seguinte: a cegueira teria sido um castigo pelo pecado. Agora, como ele já nasceu cego, aí eles ficaram em dúvida. Bom, mas então o castigo foi por causa do pecado dele mesmo, mas ele já nasceu cego. Então foi por causa do pecado dos pais? Percebe como que foi a dúvida deles? E aí Jesus responde: olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então veja, a resposta de Jesus é que o motivo da cegueira não era o pecado, mas ele estava daquele jeito para que se manifestasse a obra de Deus na vida dele. Isso nos faz pensar que tudo que passamos tem um propósito definido por Deus. E este caso aqui em específico, porque o restante da história vai mostrar como Jesus curou e como Jesus tratou tudo aquilo, certo? E você pode tirar grandes lições aqui. Mas trazendo para as nossas vidas, saiba que também em tudo Deus tem os seus propósitos e nem sempre o propósito é de cura, tá? Deus também tem o seu propósito no sofrimento dos seus filhos. Deus tem propósito no martírio. Quantas pessoas já morreram por conta do Evangelho? Tá? Os próprios apóstolos e muitos discípulos desta época e de toda a época da história da igreja cristã que foram mortos, perseguidos, o sangue derramado. Há uma frase que diz que a igreja foi construída em cima do sangue dos mártires. Ou seja, muitos deram sua vida para que a igreja chegasse aonde chegou até hoje. Então, em tudo isso, certamente tem o propósito de Deus também. Diz o verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele se refere ao final da vida, né? Então, nós temos que fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Aí, veja como Jesus cura aquele homem. Verso de número 6, de uma forma bem diferente. Jesus gospe ou cuspiu, né, na terra, fez um lodo com aquela saliva e terra e passou nos olhos daquele cego e mandou ele ir até o tanque de Siloé se lavar.
E ele fez assim, foi e foi curado. Diz o texto que ele volta enxergando. O restante da história é muito interessante, mas só comentando sobre isso, né? Por que Jesus fez desse jeito? Por que Jesus usou essa forma tão estranha? E a resposta é: não sei. Não sabemos, queridos. Mas, pasme, eu já ouvi histórias de igrejas aonde o líder faz esse tipo de coisa também. Gospe, faz um barro e passa nas pessoas para curar. Não é de duvidar, porque a gente vê tanta coisa estranha, é gente passando suor no outro, é gente ungindo com isso ou com aquilo, é sal grosso, é sabão milagroso, é não sei o que, não sei da onde. O ser humano é muito místico e todas essas coisas fogem do centro do evangelho e caminham mais para o lado da heresia. Pois bem, vejam, as pessoas ficam impressionadas com aquilo, mas esse aí era o cego, e aí pegam e levam ele até os fariseus. E por quê? Porque era sábado. E não podia curar no dia de sábado. Verso 16, né? Os fariseus disseram o seguinte: olha, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Não acreditaram que aquele homem tinha nascido cego, mandam chamar os pais vêm, os pais estão com medo ali dos fariseus, né? Olha, não sei, pergunta para ele já tem idade, já é de maior, e ele responde aí. Os pais tiram o corpo fora aqui e o cego retruca ali os fariseus. E ele diz bem claro, olha, eu não sei se esse Jesus aí era pecador ou não era, eu não sei, mas Deus não atende pecador, Deus atende quem é fiel. E também é o seguinte, olha, eu não sei de muita coisa não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou enxergando. E por conta disso, eles expulsam aquele cego dali, né? E depois Jesus encontra com ele. Olha aí a partir do verso 35, né? Jesus encontra com aquele cego e pergunta para ele: você acredita no Filho do Homem? Lembrando, Filho do Homem é um título para o Cristo. E ele diz: quem é, Senhor? Quem é o Filho do Homem para que eu acredite nele? E Jesus se revela, né? Sou eu que estou falando com você. E ele diz: creio, Senhor. E diz o texto que então ele adora a Jesus. Ele acredita que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, e rende a ele a devida adoração. O texto no capítulo 9 vai encerrar dizendo o seguinte, verso 39: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui vem a aplicação. Tudo que Jesus fez, tudo que ele realizou, tinha um objetivo didático. Ele quer ensinar alguma coisa através daquilo. E o que ele quer ensinar com a cura desse cego de nascença? Está aqui do verso 39 ao 41. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos.
Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, não, nós vemos, então subsiste o vosso pecado. O que então Jesus está ensinando é que há algo a mais para ver além daquilo que os olhos podem enxergar. É enxergar a salvação que só pode vir através de Jesus Cristo. Aqueles fariseus, embora perfeito nos seus olhos, não conseguiam enxergar isso, mas aquele que era cego conseguiu ver que Jesus era o Cristo. E esse é o juízo, porque todo que nele crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor também abriu a nossa visão. Num belo dia, passamos a enxergar o reino espiritual, as verdades do Senhor, as verdades das Escrituras. Muito obrigado, Deus, porque a pior cegueira é a espiritual e o Senhor nos libertou dela. Graças te damos, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço, Deus abençoe você e sua família.